Pessoal, vamos falar agora do Instituto das Medidas Cautelares previstas lá no artigo 282 do Código de Processo Penal, que também sofreu alteração pelo pacote anticrime. Inicialmente, nós vamos fazer a leitura aqui do artigo 282, especificamente dos incisos 1º, 2º e do parágrafo 1º, que não sofreu alteração nenhuma. Então, a gente vai ler aqui e entendam vocês que continuou da mesma maneira a redação que já havia antes do pacote anticrime. Acompanhe comigo o caput do 282. As medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. Inciso 2º. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Pois bem, as medidas cautelares são medidas impostas pelo juízo de forma a cautelar o processo, a cautelar a investigação criminal, de maneira que a investigação, o processo transcorra sem que haja ali uma dilapidação de um patrimônio ou em relação à medida cautelar de natureza pessoal, sem que o investigado ou processado venha se evadir da comarca, ou seja, fuja para não ser preso. Enfim, o juiz pode aplicar algumas medidas cautelares. O que houve de alteração nesse instituto aí foi a alteração promovida pelo pacote anticrime no parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Então, a gente vai verificar aí como era e como é atualmente a redação. Acompanhe comigo como era a alteração do parágrafo 2º, 282. Dizia o seguinte: as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Vejam como ficou a redação depois da alteração do pacote anticrime. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Percebam que a alteração é bem sutil, mas de efeitos bastante significativos. A alteração aqui foi retirar a possibilidade do juiz decretar as medidas cautelares de ofício. De agora em diante, o juiz não pode mais decretar a medida cautelar de ofício. As medidas cautelares só poderão ser decretadas pelo juiz a pedido das partes, a requerimento ou do Ministério Público, por exemplo, a requerimento da autoridade policial. Então, o juiz, como fazia antes, a determinação ali da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão de ofício, ou determinava um sequestro de bens de ofício, isso ele não pode mais fazer. Dependerá sempre de requerimento da parte interessada. E aí, evidentemente, que é ele que vai decidir, mas ele precisa ser provocado. Parágrafo 3º dizia o seguinte: ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Vejam como ficou a redação do parágrafo 3º. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhado de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. E os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Aqui no parágrafo 3º a gente já tem uma mudança mais substancial em relação à redação. Basicamente aqui, para a gente entender esse parágrafo 3º,
ele diz o seguinte, mesmo agora ou mesmo antes da alteração promovida pelo pacote anticrime. Se a medida cautelar não for de natureza excepcional ou a sua aplicação não seja de perigo de gerar uma ineficácia da medida, o juiz ele intima a parte contrária em relação a esse pedido. Então, imaginemos que o Ministério Público faz o pedido para o juiz para que ele decrete uma medida cautelar ali, que não seja uma medida cautelar de urgência e não seja uma medida que ele, intimando a outra parte, gere uma ineficácia dessa medida. Então, o juiz, ele, mesmo antes quanto agora, ele deverá intimar essa parte nessas hipóteses em que não é de urgência e que não gera uma ineficácia da medida, caso haja essa intimação. Antes não trazia um prazo para essa intimação. A mudança que houve agora é a introdução de um prazo de 5 dias. Então, o juiz deverá intimar essa parte nesse prazo de 5 dias aí, para se manifestar. Outra mudança importante da redação do parágrafo 3º é que o juiz, dizendo que o caso é de urgência ou dizendo que essa intimação poderia gerar uma ineficácia da medida, ele deve fundamentar a não intimação baseada nesse motivo. Então, eu entendo o seguinte, é necessário intimar a parte que está sendo objeto de um pedido de medida cautelar, caso essa medida não seja de natureza urgente ou se a intimação gera ali uma ineficácia dessa medida. Por exemplo, o que seria uma intimação geraria uma ineficácia da medida? O MP requer ao juiz que proceda no sequestro dos bens desse indiciado. Muitas vezes, se o juiz intima esse para responder a respeito desse pedido, pode ser que ele dilapide aquele patrimônio, pode ser que ele desfaça esse patrimônio e aí a gente teria uma ineficácia dessa medida. Então, nessas hipóteses, o juiz ele não intima antes, ele procede já na medida cautelar. Mas não sendo o caso de urgência, ou não sendo o caso de uma medida que demandaria uma ineficácia da medida, o juiz ele pode intimar a parte, que a gente já viu, para se manifestar no prazo de 5 dias, e caso não o faça, ou seja, caso entenda que o caso é de urgência, ou ele entenda que essa intimação geraria uma ineficácia da medida, ele deve fundamentar a motivação ali do porquê que é urgente, do porquê, então, que ele considera que geraria uma ineficácia. Essa necessidade de fundamentação que a gente vai ver mais para frente, que houve em outros dispositivos relacionados ao Instituto da Prisão, ela está mais presente aqui com o pacote anticrime, essa necessidade de fundamentação. Parágrafo 4º. No caso de... vamos ler primeiramente como era antigamente, então acompanhe. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, pode substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Como ficou o parágrafo 4º? No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único. Então, vamos imaginar o seguinte, o juiz decretou uma medida cautelar diversa da prisão. O juiz determinou que um investigado ou um processado, melhor dizendo, por um crime, comparecesse periodicamente em juízo, ou seja, comparecesse todo mês em juízo para prestar conta de suas atividades. E também colocou nele ali, vamos supor, a imposição de não se ausentar da comarca sem comunicar-se a esse juízo. Essas foram as medidas cautelares. Vamos imaginar que esse beneficiado, ele descumpriu essas medidas. Ele não compareceu ao juízo ou ele saiu da comarca ali sem avisar o juiz. Antes, o juiz poderia, de ofício, determinar que fossem impostas a esse agente que descumpriu a medida ou as medidas, outras medidas mais gravosas. Ou, em último caso, já dizia a redação anterior, esse juiz poderia determinar a prisão preventiva.
Agora, mesmo havendo descumprimento das medidas, o juiz não pode mais, de ofício, determinar novas medidas cautelares ou determinar a prisão preventiva nos termos do 312. O juiz deve ser provocado, mesmo diante do descumprimento dessa medida ou dessas medidas cautelares pelo beneficiado. Então perceba que as alterações basicamente a gente tem visto aqui é quanto à possibilidade do juiz agir de ofício. E essas mudanças que afastam essa possibilidade do juiz agir de ofício, elas vão em consonância do sistema processual penal brasileiro, que é o sistema acusatório. E no sistema acusatório, a gente sabe, existe uma clara distinção entre a figura da acusação e a figura do juiz. Quando o juiz age muito de ofício, acaba produzindo provas de ofício, acaba determinando medidas cautelares de ofício, muitas vezes o seu papel de juiz imparcial passa a ser um pouco condenado ali, passa a ser suspeito, passa a ser, enfim, criticado por muitos, porque você tem um juiz agindo basicamente como um órgão de acusação, como alguém que busca ali, de certa maneira, fazer a persecução penal. E esse não é o papel do juiz. Então, a gente já tinha o sistema acusatório no Brasil, ele ficou reforçado expressamente pelo pacote anticrime e várias alterações foram feitas pelo pacote anticrime de maneira a consubstanciar melhor que o sistema processual penal brasileiro é o acusatório. E uma dessas medidas foi justamente tirar essa iniciativa de ofício do juiz de agir no sentido de decretar medidas cautelares, enfim, o que a gente está vendo aqui. Parágrafo 5º. O juiz poderá, o que era antes, redação anterior, o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Vejam como ficou a redação atualmente. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. É interessante que o parágrafo 5º, ele acrescenta, agora de forma expressa, a expressão de ofício ou a requerimento das partes. Antes não se falava de ofício ou a pedido das partes, melhor dizendo, embora fosse implícito esse entendimento que o juiz poderia revogar as medidas cautelares de ofício ou mesmo a pedido das partes. Agora é algo expresso. Então o juiz, ele não pode decretar uma medida cautelar de ofício, mas ele pode revogar essa medida cautelar de ofício. E uma vez que ele revoga a medida cautelar, ele pode redecretar, vamos dizer assim, de ofício, essas medidas cautelares. Então é interessante que a gente tem que ler esse 282, parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º, sempre em conjunto, e também o 6º. Por quê? Porque a gente já viu que o juiz não pode decretar uma medida cautelar de ofício, depende de requerimento das partes. Mas o juiz pode revogar de ofício, e caso tenha havido a revogação, o juiz pode redecretar de ofício essa medida cautelar que havia antes da revogação. Interessante isso. Por fim, o parágrafo 6º. Vejam como era. Dizia, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Diz agora, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. O parágrafo 6º aqui, pessoal, ele trouxe o seguinte entendimento. O juiz, de agora em diante, ele, para determinar a prisão preventiva de alguém, ele deve dizer que não é, naquele caso concreto, cabível a possibilidade de uma medida cautelar. Já era assim antes dessa alteração, ou seja, a prisão preventiva já era a última ratio, já era a última alternativa. Primeiro, você tinha, diante de um juiz ali, num caso concreto,
a possibilidade de aplicar a medida cautelar, e se não fosse caso de preenchimento de requisitos para a medida cautelar, é que o juiz decretar a prisão preventiva. Continuou dessa forma. A prisão preventiva continua sendo a última alternativa, a última ratio. O juiz primeiro tem que verificar se é caso de decretar medidas cautelares, e não sendo, ele decreta a preventiva. O que houve de inovação aqui é a previsão expressa da necessidade do juiz fundamentar, dizer o porquê que não cabe a medida cautelar e fundamentar com matéria de fato e de direito ali. Isso já era também exigido por parte da doutrina e da jurisprudência. Na prática, a maioria dos juízes já fundamentavam que não era caso na prática ali da medida cautelar versus da prisão, e sim de uma prisão preventiva, porque já era uma imposição da doutrina e da jurisprudência. Agora o legislador faz isso expressamente. Então foram essas alterações promovidas no artigo 282 do Código Penal. Um abraço.